E aí, o tema é esse. O que é essa coisa de coletivo educador? Por que a gente tem falado, insistido tanto na importância de coletivos educadores? Onde é que a gente quer chegar com isso? Talvez, para sintetizar de forma bastante didática com os nossos interlocutores, vale-se a pena dizer que o que nós queríamos é 180 milhões de brasileiras e brasileiros educados e educando ambientalmente, ou educando-se ambientalmente. Pessoas que façam cotidianamente a construção do seu sonho de futuro. Que cada um de nós se sinta empoderado para fazer a melhoria do ambiente, da qualidade de vida, das condições socioambientais que a gente vivencia, das condições de relacionamento humano. Como é que a gente faz isso? Uma vez eu dei uma entrevista, o cara falou assim, escuta, mas isso é viagem, né? Eu estou imaginando o meu pai. Meu pai, né? E aí ele contou, né? O meu pai vive vendo televisão, uma pessoa aposentada que encostou a barriga já, não está querendo mais fazer nada. Como é que você quer que ele seja um educador ambiental? Se você está falando 180 milhões de brasileiros, eu falei, é o nosso desejo. A gente vai ter que encontrar, talvez eu não tenha repertório, e nem você como filho, normalmente o filho não consegue dialogar com os pais, né? Para falar para o seu pai, mas talvez um outro indivíduo da idade do seu pai, que joga truco com o seu pai, ou que vai no jogo de futebol, consiga dialogar com ele. Então a gente quer impactar cada uma das tribos nas quais é constituída a nossa sociedade. Tem um autor francês que fala, que teve aqui, né, em Brasília, Michel Maffezoli, que ele fala nas tribos de convivencialidade. Se os processos de educação conseguirem estar presentes nas tribos de convivencialidade, nas pessoas que jogam truco junto, ou que andam de skate junto, ou que fazem qualquer atividade junto, né? Aquela tribo, aquele grupo que é olho no olho, que tem afinidade, afetividade, etc., nós conseguiremos fazer educação transformadora, educação de corpo e alma. Então, se a gente quer fazer isso, se a gente quer chegar a cada tribo, qual que é a política pública de educação ambiental que permite chegar até cada um dos grupos que estão na sociedade, para que educação ambiental não seja uma frescura, não seja uma coisa que vem na escola, ou seja uma informação na televisão sobre não jogar o lixo no chão. Para que educação ambiental seja cotidiana, seja na forma de relação da pessoa. Então aí a gente inicia que nós queremos formar educadores ambientais populares. Né? O educador ambiental que conversa com o pai daquele cara que está aposentado, que só vê televisão e eventualmente joga tudo. Ali daquele grupinho de pessoas, se a gente conseguir um que fale, tá interessante esse assunto, né? E como é que eu vou ver? Eu vou ver se eu posso transformar as cartas do baralho em carta ecológica. Eu vou ver se eu posso, nos lanches que a gente faz quando vai jogar baralho, a gente fazer com arroz integral ou com farinha integral, né? Cada um vai decodificando aquilo que é possível para a pessoa decodificar. Eu costumo dizer que no ambientalismo tem muitas portas de entrada. Às vezes a gente entra por um movimento de alimentação natural, ou por terapias alternativas, ou por plantio de árvore. Tem muitas formas que nos chamam a atenção que o mundo não é óbvio. Que não é óbvio que eu tenho que ir para o shopping center para ser feliz. Que não é óbvio que eu tenho que ver Domingão no Faustão para ser feliz. Que não é óbvio que tem outras formas de ser e existir na vida. Né? O questionamento dessas obviedades, dessas coisas que parecem óbvias, né? Que é fazer primário, ginásio, colégio, fazer faculdade, que é ter casa própria, que é não sei o quê, tudo coisa que está dado aí, ele permite, num dado momento, a hora que você começa a questionar essas obviedades, você começa a descobrir um monte de outras coisas. Essa descoberta de outras coisas ajuda as pessoas a pensarem no que elas querem para elas próprias, a descobrirem a si próprias, né? Mais do que descobrir um assunto, um conteúdo, elas mergulharem nelas mesmas e falar qual é o meu projeto de felicidade, de futuro, de vida, etc. Esse educador ambiental popular é o cara que ajuda a cavar nas obviedades, ajuda a falar, gente, não é óbvio que nós podemos só ficar aqui jogando truco e em casa
vem de televisão. Nós temos 70 anos de idade, temos 80 anos de idade, somos idosos, somos considerados já, né, mais para lá do que para cá, mas a gente pode fazer alguma coisa. Nós podemos contar história para a criança na pré-escola, nós podemos... aí começa um monte de coisa que pode fazer, dando sentido para a própria vida dele. Não vivendo só a doença, que normalmente vem com a idade, como tragédia. A doença, as dificuldades fazem parte do drama existencial, mas não é uma tragédia. Se a pessoa consegue se desligar do problema, né, para que ele não seja a vida dela o problema, mas ele seja uma das limitações, ela, não, estou desandando a falar, mas só estou querendo dizer que a pedra basilar, a base de todo o processo que nós estamos fazendo, é esse educador ambiental que nós chamamos de popular, para caracterizar, acima de tudo, que não é um profissional de educação ambiental, não é uma pessoa remunerada para fazer educação ambiental, é uma pessoa que faz educação ambiental cotidianamente. E que existe a necessidade, nós queremos trabalhar com 180 milhões de pessoas, nós precisamos formar muitos educadores ambientais populares no país, para que estejam em todas as tribos fazendo essa provocação. Para chegar nesse educador ambiental popular, e esse educador trabalha com um grupo de pessoas, o grupo que joga truco junto, por exemplo, e esse grupo pode se ver como um grupo também de aprendizado, de reflexão. Né? E aí a gente sempre traz o Paulo Freire quando ele falava nos círculos de cultura. Esses círculos que pensam sobre o que estão fazendo, que pensam e refletem e leem e estudam e atuam na realidade onde eles vivem, procurando melhorar. Agora, na Copa do Mundo, lá na minha quadra, a gente sempre fala que o futebol é alienante, né? O futebol é o ópio do povo, é alienante e tudo. As crianças da quadra que se reuniram para fazer bandeirinha, para fazer coisas, né, relacionadas à Copa do Mundo, começaram a conversar entre elas. Né, e aí falaram sobre a quadra de futebol da Superquadra, que estava detonada, que não estava. Aí fizeram um abaixo-assinado para conseguir a melhoria da quadra. E aí, para quem vai entregar o abaixo-assinado? Foram saber como é que era a estrutura de gestão da Superquadra e do DF. E isso começa a ser exercício de cidadania, exercício de diálogo entre as pessoas. Isso é educacional. Então, uma coisa que aparentemente é alienadora, que é o futebol, né, na realidade não foi alienadora, foi emancipatória, foi empoderadora. Então, esses grupos, quando se encontram, se reúnem, começam a debater algo mais do que aquela coisa de sempre rotineira, eles têm um papel educacional muito grande. E a esses grupos nós estamos dando o nome de convidas, né? De comissões de meio ambiente e qualidade de vida dentro das escolas e comunidades de aprendizagem, meio ambiente e qualidade de vida fora da escola. Há variações em torno desse nome, mas a sigla é convida. Né? A ideia, a intencionalidade é que retrate a proposta do Círculo de Cultura do Paulo Freire, né? Grupos de convivencialidade. Como é que a gente anima esse processo? Como é que a gente estimula que existam esses processos e eles não se desmanchem, eles não acabem? Eles têm continuidade, permanência, eles sempre ocorrem, por 5, por 10, por 20, por 30 anos estejam ocorrendo. Aí vem a figura dos coletivos educadores. Nós temos visto que o governo federal ou os governos estaduais não conseguem capilaridade para chegar a cada uma dessas convidas, a cada grupo que joga truco junto, que brinca de skate junto, que vê a novela e conversa sobre a novela junto. Esses grupos de solidariedade cotidiana das vizinhas que trocam açúcar, que entrega, que faz um doce e passa para outra. Para esses grupos incorporarem no dia a dia deles questões sobre mudança climática, biodiversidade, questões planetárias que para serem enfrentadas precisa da ação de cada um na sociedade, a questão da água, da desertificação, etc., a gente precisa capilaridade, a gente precisa que leve até os grupos essas informações. A gente pode falar, o rádio e a televisão leva, está dentro de todas as casas. Ou mesmo a escola leva, está dentro de todas as casas. Tem muita gente que tem a ilusão que fala assim, não, a gente ensina a criança na escola, a criança leva para dentro de casa, está feito o processo educacional. E a gente sabe que não está, né? Não mudou. A televisão fala, por exemplo, de proteger o meio ambiente, e as pessoas não protegem. A escola fala de proteger o meio ambiente, as pessoas não protegem.
O que precisa ser feito? A gente tem discutido muito isso. Educação, mudança de comportamento, exige múltiplas portas de entrada, múltiplas informações. Precisa ser por toda a pele. A pessoa precisa ouvir falar, precisa ver atitudes naquele sentido, precisa ser provocada a pensar e a falar sobre aquilo, até ela mudar de comportamento, de atitudes, de valores. É nessa direção, né, de mudança de comportamento, de atitudes e de valores, que nós queremos as convidas atuando. Para elas atuarem nessa direção, nós precisamos dos coletivos educadores alimentando, dando informação continuadamente, fazendo convites para brincar junto, fazendo encontros, fazendo reuniões, fazendo programas radiofônicos, televisivos, fazendo educação à distância, fazendo e estimulando a elaborar a Agenda 21 do bairro, da escola, do município, a elaborar o plano diretor. E aí tem um monte de coisas, né? O cardápio de possibilidades de atividade é muito grande. É ciclovia, e para cada região do país, para cada lugar, para cada realidade, é uma coisa diferente. Compete aí ao governo federal, aos governos estaduais, às instituições maiores, que têm mais possibilidade de contratar um grande especialista na área para pensar, escrever apostila, fazer vídeo, etc., produzir essas coisas para disponibilizar para os coletivos educadores, para salas verdes, para elas disponibilizarem para essas convidas, para esses grupos, para esses círculos de cultura. Então, a lógica com a qual a gente está trabalhando é essa, é ter uma grande articulação no âmbito federal, que procure trazer, inclusive de fora do país, informações. Tem uma coisa legal na Austrália acontecendo sobre permacultura. Vamos conhecer essa experiência de permacultura da Austrália. Não é, qualquer um de nós não consegue chegar a essa experiência da Austrália. Só os ricos conseguem. Nós não estamos querendo fazer uma política só para os ricos, só para a elite. A gente quer fazer uma política para toda a população. Para que a pessoa que mora, que joga truco, que fica vendo Domingão do Faustão, possa saber da experiência de permacultura da Austrália. Aí, o governo federal, as instituições que têm mais capacidade de articulação internacional, podem trazer a experiência de permacultura da Austrália, experiência de não sei o que, de outros lugares, traduzir em materiais apropriados a diferentes faixas etárias, a diferentes níveis de escolaridade, as diferentes condições culturais, e permitir que aí os coletivos educadores debatam com as convidas como que pode se implementar isso no cotidiano das pessoas. Então, eu acho compreender essa lógica, que é compreender a lógica do Sistema Nacional de Educação Ambiental. Então, o Sistema Nacional de Educação Ambiental, ele procura articular tudo isso. Ele procura possibilitar que lá naquele cara que joga truco, eu estava só tentando fazer essa síntese, né, que o Sistema Nacional de Educação Ambiental, no meu ponto de vista, é conseguir dar organicidade para tudo isso, é conseguir possibilitar que a gente visualize que os fundos socioambientais descentralizados, né, para tudo isso funcionar, recurso financeiro precisa. A gente não quer que seja aquele recurso financeiro paternalista, né? Todo mundo esperando que o governo federal vai colocar o din-din ali, e aí o governo nunca vai ter dinheiro suficiente para animar toda essa capilaridade, e aí anima só uma parte, né? só de alguma forma os privilegiados terão acesso ao recurso, e quando acaba o recurso também todo mundo para, porque ficou na dependência. Nós queremos que tenha permanência, que tenha continuidade. Então, mas algum recurso financeiro sempre é necessário, por exemplo, para construir um viveiro de produção de muda de árvore, para fazer com que o viveiro seja um viveiro educador, por exemplo, para fazer uma sala verde, fazer com que essa sala verde sinergize energias sinergize a potencialidade que tem no local, etc, etc. Então, a gente tem desenvolvido projetos que agregam, aportam isso, né, que podem colocar um computador na sala verde, que podem dar um apoio para o coletivo educador fazer o seu projeto político-pedagógico. Só que isso feito de forma centralizada sempre permite que menos recursos seja colocado, mais dificuldade haja para cada coletivo educador chegar até o professor, para cada convite eventualmente chegar até acesso ao professor. Então, a rede de fundos socioambientais, tendo o tema educação ambiental como tema primeiro na constituição dessa rede de fundos
socioambientais, de forma que municípios têm um fundo socioambiental, estados têm um fundo socioambiental, bacias hidrográficas têm um fundo socioambiental, faz parte desse complexo. Né? É um item. A realização de conferências nacionais de meio ambiente, adulto, infanto e juvenil, a realização de congressos, né? Aí tem várias coisas que a gente está envolvido. A gente fala, vamos fazer uma oficina, vamos fazer um seminário, vamos fazer um encontro de ideias, os núcleos de educadores ambientais do IBAMA, etc. Tudo isso, se a gente tiver a visualização do sistema, a gente vê somando. Senão é só dissipação de energia. A gente faz uma coisa, faz outra, é o diversionismo. A gente passa a fazer disso o nosso modo de vida, fazer evento, fazer coisas, fazer... E não soma. Né? Não é, por isso que a gente tem insistido que é importante nós enunciarmos para a sociedade essa ideia de Sistema Nacional de Educação Ambiental. Para que as pessoas vejam que o esforço que nós estamos fazendo nesse momento de coletivos educadores é parte estruturante de todo esse sistema. E que os coletivos só sobreviverão se eles estiverem instituindo também o sistema, contribuindo para que haja o sistema, porque senão eles ficarão como mais uma das estruturas que já existem hoje, né, abandonadas, ou instituídas pelo governo e depois abandonadas, ou mesmo instituídas pela sociedade, mas depois falta fôlego para dar continuidade. Né? Então, acho que é isso de coletivo. Depois a gente poderia conversar, mas eu acho que a maior parte já leu, e quem não leu, acho que vai vir à tona durante o processo, a questão pedagógica do coletivo educador. Por que há um diferencial nessa proposta que a gente tem apresentado? A gente não quer que seja uma camisa de força a proposta que a gente apresenta. Não estamos dizendo, todo mundo que constitui coletivo educador tem que fazer 4 processos formativos sincrônicos, tem que usar 3 modalidades de ensino, tem que ter 3 eixos metodológicos de atuação. Mas a gente acha importante falar sobre isso para provocar um debate, para dar subsídio. A maior parte das pessoas que atuam no campo ambiental não tem formação educadora. Nunca parou para pensar sobre modalidades de ensino, sobre metodologia, sobre processos formativos. Então, o fato da gente colocar como provocação ajuda as pessoas a elaborarem o seu próprio projeto político-pedagógico. Aí cada coletivo educador avança nessa direção. Nessa oficina aqui hoje, talvez a gente não consiga aprofundar e debater todos esses temas, mas é importante que a gente os tenha mapeado, porque cada um de nós que for atuar na animação de coletivos educadores, e nós seríamos cada vez mais demandados, porque na exata medida que a gente está provocando a base vai começar a falar, escuta, mas a gente quer um pouco mais de detalhe. A gente até entrou, conversou, mas agora a gente quer saber com mais detalhes sobre isso. Aí nós vamos organizar uma oficina de coletivo educador no estado, ou na região Joinville, por exemplo, está pedindo insistentemente, a gente fez o quinto Ibero lá, que a gente ajude-os agora a organizar o coletivo educador, a formar os educadores iniciais para todo o processo, né, de capilarização lá. Precisa alguém de nós lá. A gente precisa aí ter 50 pessoas na nossa equipe preparadas para isso. Não basta ter 3, 4, 5. Nós temos que ter 50, 60, 70 da equipe e mais parceiros nos estados. Então nós precisamos ter muito seguro o que é essa história de coletivo educador, como é que funciona, para a hora que vem o convite, Lineu, você pode ir, não, já estou indo para o Pará, não sei o que, Renata, você pode, não, quem pode ir? Aí eu posso ir, eu já me sinto seguro para estar indo. Eu vou lá, e aí eu já sei que previamente eu vou dialogar com o pessoal que está desejando fazer o coletivo educador, vou dar sugestão de número de dias para fazer a primeira oficina, quem que pode ser convidado, como é que a gente pode conduzir o processo, aí o interlocutor do local já faz os seus questionamentos, as suas sugestões, a melhoria da proposta, e a gente está indo. A Renata está preparando agora no Maranhão. Né? Eu vi ontem, eu assinei um documento que ela está mandando já para parceiros do Maranhão, seduzindo os parceiros para entrar no diálogo, já fazendo um tipo de grade, né, de atividades que vão ser realizadas, tudo. Não é só na cabeça da Renata, ela está fazendo a provocação, os caras vão responder. Aí chega em algo que aí é compartilhado. Não é a Renata, o governo federal, que chega lá deitando regra. A Renata vai construir junto com o pessoal do Maranhão um processo que certamente não vai ter a participação dela sempre. Ela deflagra o processo já na perspectiva de empoderar as pessoas do local para que elas se sintam donas do processo.
elas sentem que o coletivo educador é delas, não é do governo federal. E aí, a importância de 7 a 12 de agosto, agora, nós vamos trazer 22 coletivos educadores para cá, ou um pouco mais, para conversar com eles sobre esse trabalho de criação de coletivos nos estados, como eles podem nos auxiliar a criar coletivos educadores nos estados. E sobre isso é um dos temas que a gente vai conversar aqui hoje. Como é que a gente vai fazer essa oficina para que a gente ganhe pelo menos 22 coletivos como parceiros para fazer essas atividades no estado? Como é que a gente cria a rede de coletivos educadores para que essa rede se apodere, se sinta dona do processo de coletivo educador, para que, caso a gente não ganhe a eleição no ano que vem, ou mesmo caso a gente ganhe, eles saibam que o processo é da sociedade e não é do governo. Ele é público, mas não é federal necessariamente.